Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a minha opinião se vale a pena ou não investir na Caixa Seguridade, beleza? Eu vou mostrar aqui, eu vou abrir aqui o relatório da empresa e vou falar a minha opinião e vou te mostrar o que está acontecendo dentro da empresa, se ela está lucrando mais, se ela está tendo muitas despesas. Vou mostrar para vocês agora tudo na tela do meu computador. Mas antes, se você não conhece esse canal, nós somos o Minha Família Invest. Aqui eu, juntamente com a minha família, a gente traz conteúdo sobre investimentos em ações e fundos imobiliários para você investidor, beleza? Então se inscreve aqui embaixo e também ativa o sininho das notificações e segue a gente no Instagram, porque lá a gente mostra todos os nossos dividendos e também algumas notícias do mercado financeiro também. Então, sem mais enrolação, e olha só pessoal, eu já tô com o relatório gerencial da empresa aqui na tela do meu computador e o desempenho mais recente que a gente tem foi lançado aqui pra gente dia 15 de janeiro, beleza? Mas ele é referente ao mês de novembro, a empresa ainda tá fazendo seus fechamentos. Tô aqui com o desempenho mensal do mês de novembro, como eu falei, e o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, olha só. Aqui na aba de seguros, a gente tem todas as informações da Caixa Seguridade, beleza? Vou habilitar aqui uma extensão nova para a gente dar uma testada. E olha só, aqui a gente pode ver que no mês de novembro, tá bom? Mês de novembro é essa aba toda aqui. No mês de novembro, ela teve um aumento de 16,7% aí nos seus seguros. Então, mais pessoas conseguiram fazer seguros com ela. Ela, consequentemente, arrecadou mais dinheiro. E uma coisa que eu acho muito legal do relatório da Caixa é que aqui, nessa parte, a gente tem o desempenho da Caixa Seguridade e aqui desse lado, a gente tem a comparação com o mercado, exceto a Caixa Seguridade. Então, aqui a gente pode ver o desempenho da Caixa e aqui a gente pode ver o desempenho do restante do mercado, ou seja, aqui são as outras empresas de seguro, como por exemplo, Porto Seguro, a Banco do Brasil Seguridade, né? Então aqui a gente pode ver que a Caixa teve um aumento aí de 16,7% nos seguros. Então todos os seguros que ela trabalha, como residencial, seguro de vida e tudo mais, eles aumentaram aqui, cresceram 16% e o mercado em geral cresceu mais ou menos 8,7%. Então ela teve um aumento bem maior do que o do mercado. E aqui também, se a gente pegar nos primeiros 11 meses aí de 2023, que esse relatório aqui é referente a novembro de 2023, é o mais recente que a gente tem, ela cresceu 5,6% e aqui o mercado ele cresceu 9,8%. Nos 11 meses o mercado cresceu um pouco mais, mas em geral a Caixa está crescendo bastante, tá bom? E aqui a gente pode ver que, por exemplo, o seguro habitacional está na máxima histórica dele, tá bom? Desde 2021 os seguros habitacionais estão explodindo aí, tem bastante gente fazendo seguro habitacional. Seguro de vida também tá muito forte aqui, tá bem maior do que os anos de 2022 e também de 2021, tá bom? Então a Caixa tá indo muito bem. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês dentro da Caixa Seguridade é essa tal da sinistralidade, beleza? Vamos entender o que é isso. Basicamente, as empresas de seguro funcionam assim. Alguém que quer ter um seguro, vamos pensar no seguro de um carro, por exemplo, ela contrata ali o serviço, por exemplo, da Caixa Seguridade e a pessoa que contratou esse seguro de carro, por exemplo, para a Caixa Seguridade, ela dá o dinheiro para a empresa e se porventura o carro dessa pessoa bater, ela tá lá dirigindo e acabou tendo um acidente e ela precisar ativar o seguro, ou seja, ela tá pagando o seguro lá todos os meses, ela precisa ativar esse seguro, a Caixa vai lá e cobre todos os custos aí do reparo do veículo. E isso é uma sinistralidade. Quando um seguro precisa ser acionado e consequentemente a empresa precisa cuidar desses danos aí, por exemplo, desse veículo, ocorre a sinistralidade. Basicamente é o uso do seguro. E para a empresa, quanto menor for a sinistralidade, melhor. O cara que contratou a seguradora torce para não bater o carro e a seguradora torce para não ter que usar o dinheiro para consertar o carro. Então, para ambos os lados, a sinistralidade, quanto menor, melhor. E aqui na Caixa de Seguridade, a gente pode ver nesse azulzinho, a sinistralidade caiu 1,7%, beleza? E isso, como eu falei, é muito bom para a empresa acaba não gastando e para as pessoas também que contratam os seguros aí, elas também não precisam usar. Então, é muito bom para ambos os lados. E se a gente pegar um comparativo com o mercado, a sinistralidade aumentou 1,6%. Então, as outras empresas, como a gente viu lá em cima, tiveram em novembro um desempenho pior do que a Caixa de Seguridade. A Caixa de Seguridade deu um banho em todas elas. E se a gente olhar aqui embaixo também, a Caixa de Seguridade tá tendo que usar menos os seguros. Então ela tá lucrando mais esse mês aí, lucrou bastante e também teve que usar bem menos do que as outras empresas. E isso é muito bom para a empresa, é muito bom para a Caixa de Seguridade. E por esses e outros motivos, a Caixa de Seguridade explodiu bastante nas suas cotações. A gente viu que ela subiu mais de 78%, quase 78%. E se a gente olhar aqui embaixo, olha só,
é um aumento muito grande que ela teve aqui atrás. Lá no 2023 ela estava custando por volta de R$ 8 e subiu demais, está aqui em 13,78 e é uma explosão muito forte, quase 80% de valorização. Parte dessa valorização ocorre porque sim, a Caixa Seguridade é uma empresa muito boa que atua em um setor muito bom. Como eu falei, o ramo de seguros é uma coisa que você paga torcendo para não ter que usar, então é um negócio muito bom. E também a Caixa Seguridade vem aumentando muitos lucros, como eu mostrei para vocês. E tudo isso faz ela crescer bastante. E quando ela lucra, como a gente viu que ela está lucrando mais, ela acaba pagando mais. Ela aqui pagou 7,26% nos últimos 12 meses, mas a gente sabe que ela cresceu 77%. Então, quando a cotação sobe, o dividend yield ele cai, porque esses dois aqui são entrelaçados. O dividend yield é tudo que ela pagou nos últimos 12 meses dividido pela cotação. Então, se a cotação subir, o dividend yield vai cair. Isso não muda no quanto ela pagou, beleza? A gente pode ver aqui embaixo que os últimos dois pagamentos aí em 2023 somaram mais ou menos R$ 1,01. Isso aqui não muda, só muda o dividend yield, que é realmente a porcentagem que ela pagou. Quanto mais alta é a cotação, menor é o dividend yield. Eles são inversamente proporcionais. E pessoal, aqui dentro do Investidor 10 a gente pode descer lá embaixo, porque lá embaixo tem a quantidade de ações que a Caixa Seguridade tem em circulação. Então aqui, ó, número total de papéis, a Caixa Seguridade tem cerca de 3 bilhões de ações em circulação. E se a gente pegar o valor que a Caixa Seguridade vai lucrar mais ou menos em 2024 e dividir por esse número aqui total de papéis, a gente consegue descobrir quanto que a empresa vai pagar aí para os seus acionistas, e isso é uma estimativa, tá bom? No ano inteiro de 2024. Eu tô falando isso porque a gente precisa saber a média de quanto que a empresa vai pagar aí no ano inteiro, que a gente tá, que nesse caso é 2024. A gente precisa saber dessas informações para poder calcular o preço teto. A gente precisa saber de tudo isso para a gente poder saber se o preço que está cotado hoje a gente pode investir tranquilamente, se tem uma margem de segurança para a gente poder investir. E se você quiser saber exatamente como é que calcula o preço teto da Caixa Seguridade, comenta aqui embaixo que eu te ensino, beleza? Eu trago um vídeo especialmente para vocês mostrando como que calcula o preço teto, não só da Caixa Seguridade, mas de todas as outras empresas, beleza? É só comentar aqui embaixo que eu trago o vídeo para vocês. E se a gente dividir o lucro que ela vai ter mais ou menos em 2024 pelo número total de ações, vai dar aí um número, isso já considerando que mais ou menos ela vai pagar aqui 85 a 90%, tá? De todos esses lucros, porque o payout basicamente é a porcentagem dos lucros que a empresa paga em forma de dividendos. Então lá, vamos dizer que a empresa Caixa Seguridade lucre mais ou menos 3,5 bilhões de reais. 90 ou 85% mais ou menos desse lucro vai ser destinado para os acionistas, e aí eles pegam esse valor e dividem aqui pelo número total de ações. Desse jeito, a gente consegue descobrir o DPA, que é o dividendo por ação. E eu calculei e deu mais ou menos R$1,07 que a Caixa Seguridade vai distribuir em 2024. E com base nisso, a gente consegue entender exatamente o quanto a gente pode pagar pelas nossas ações, beleza? Então, chegando nesse valor aqui, que é o DPA, lembrando que se vocês quiserem, é só deixar aqui embaixo que eu posso ensinar vocês a calcular os preços tetos, tá bom? Mas chegando nesse DPA, que é o dividendo por ação, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir esse número pelo dividend yield que a gente quer receber. Calma que eu vou te explicar. No mundo dos investimentos existe muita questão da relação do risco e do retorno. Nesse caso, se você quer um retorno maior, você consequentemente vai ter que pagar um preço um pouco mais baixo para consequentemente ter esse retorno um pouco maior. Agora, se você espera um retorno fácil de se conseguir, você pode aumentar um pouco o preço e pagar um pouco mais caro por esses investimentos. Por exemplo, considerando esse dividendo aqui por ação, que vai ser em 2024, uma média de R$1,07, se eu quiser receber, por exemplo, 10% pensando no longo prazo com as ações da Caixa Seguridade, eu poderia pagar no máximo aí uma média de R$10,07 por ação. E se a gente olhar aqui hoje, se a gente subir aqui no Investidor 10, hoje as ações da Caixa Seguridade
estão cotadas a 13,78. Então não teria margem de segurança, estaria muito caro para a gente investir. Então, se a gente quiser 10%, aqui está muito caro para poder comprar. Mas se a gente quiser um retorno mais moderado, mas se a gente quiser pagar um pouco mais caro por esses investimentos, obviamente a gente vai ter um retorno um pouco mais controlado, mas a gente vai poder pagar um preço maior e consequentemente a gente vai poder comprar as ações hoje, né? Então, se a gente quiser, por exemplo, uma média de 8%, receber 8% com as ações da Caixa Seguridade no longo prazo, a gente pode pagar até R$ 13,37, que é a média que tá hoje aqui no Investidor 10. Aí tá até um pouquinho mais caro, né? Então é isso, pessoal. Vocês pegam esse dividendo aqui por ação e vocês dividem pelo quanto vocês querem receber em média no longo prazo. Se a gente pegar, por exemplo, 6%, é uma rentabilidade, é um dividend yield um pouco mais controlado, só que assim a gente pode pagar um preço maior. Nesse caso, seria quase R$ 18 que você poderia pagar aí, se você tá pensando em um dividend yield de 6% no longo prazo, que já é um dividend yield bom. Então, se você pensa em receber com a Caixa Seguridade entre 6% e 7%, hoje você conseguiria comprar, tem até uma margem de segurança, mas eu quero deixar claro, dar uma dica muito boa para vocês, que é a Caixa Seguridade, ela é uma empresa estatal. E quando a gente investe assim, a gente tenta sempre fugir um pouco dessas empresas que têm aí a chance de ser controladas eventualmente aí pelo governo. Então, se você quer investir na Caixa Seguridade, eu invisto nela. E se assim como eu você quiser investir, tenta sempre considerar um dividend yield um pouco maior para ter essa segurança com a empresa, tá bom? Então, mesmo que a gente queira acumular o máximo possível de ações, a gente tem que tentar pensar em mais ou menos 8 a 9% aí no longo prazo com a Caixa Seguridade, por conta desse risco maior que tem aí, que é ela ser uma empresa estatal. Então, na minha opinião, a Caixa tá indo excelente, tá um excelente ano aí pra Caixa Seguridade, ela tá lucrando demais, mas isso infelizmente tá refletindo aí na cotação, ela tá um pouco cara demais. E isso é apenas a minha humilde opinião, beleza? Se você tem uma opinião diferente, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em conversar com você sobre a Caixa. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de trazer essas análises das empresas um pouco mais profundas, né? E principalmente sobre o setor de seguros, que na minha opinião é um dos melhores setores para você investir. Já deixa aí seu like e se inscreve no canal para poder acompanhar mais conteúdos como esse e até mais.